Pessoal, continuando o assunto do nosso módulo 10, hoje nós vamos falar do gênero épico e do gênero ensaístico. Mas antes disso, eu queria deixar bem claro o que significa instâncias de enunciação. São tipos de enunciação. Como assim? Num texto narrativo, é o narrador quem nos conta a história. Esse é um tipo de enunciação. No gênero lírico, é o eu lírico, a voz que fala no poema. E nos outros gêneros, no gênero teatral, gênero dramático, quem faz a enunciação são os personagens. Então, em nenhum dos três tipos, o texto é enunciado pelo autor. Se o gênero é narrativo, tem um narrador. Se o gênero é lírico, tem o eu lírico. E se o gênero é teatral, tem os personagens. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Quando nós analisamos um texto, nós temos que saber qual é a voz que está falando com a gente. É um narrador, é um eu lírico ou é um personagem? Retomando então o nosso conteúdo, falando sobre o gênero épico, o que é o gênero épico? O gênero épico surgiu lá na Grécia Antiga e nesse gênero o autor contava uma história, tinha um herói que era uma pessoa fenomenal e esse herói, na verdade, acabava representando todo um povo. Então existe aqui uma figura de linguagem, é uma metonímia. No épico Os Lusíadas, Vasco da Gama, que é o principal, ele na verdade representa todo o povo português. Então a epopeia é um texto escrito em versos, é muito antigo, existem epopeias super famosas na história da literatura. Eu posso citar a Ilíada, a Odisseia, que são epopeias gregas. Eu posso citar os Lusíadas, que é uma epopeia portuguesa. E aqui no Brasil, nós temos também algumas obras nesse gênero. O Uruguai, que foi uma epopeia escrita na época da Inconfidência Mineira, quando em Minas Gerais estava a sede de todo o poder. Temos também Caramuru, que conta uma história envolvendo o colonizador português e os índios. Enfim, a epopeia é escrita em versos. Hoje já não se usa muito esse gênero, mas a história deixou para nós grandes epopeias que depois, quem tiver interesse, pode buscar na internet um resumo. O verso às vezes fica cansativo. Você ler um livro todo escrito em versos fica cansativo, mas você ler um resumo em prosa do que na verdade era a história daquela epopeia, aí torna-se uma coisa bastante interessante. Os gêneros ensaísticos. A literatura tem inúmeras maneiras de um autor se manifestar, não só em versos, não só contando uma história, não só produzindo uma peça para o teatro. Os gêneros ensaísticos vão englobar, melhor dizendo, outros tipos de texto. Eles poderão ser cartas. Lembram que na literatura colonial, as cartas, a carta de Pero Vaz de Caminha, que é quem inicia oficialmente a literatura brasileira, era uma carta escrita para o rei de Portugal, dando notícias do descobrimento do Brasil. Ele escreveu isso com uma intenção especificamente literária? Não, era um texto informativo, mas pela maneira como ele foi escrito, ele tinha sim
algumas características literárias. E por isso, por ter sido escrito aqui, logo que o Brasil foi descoberto, ele serviu como marco para o início da nossa literatura, coisa que nós vamos ver nas próximas aulas, a literatura colonial. Um outro tipo de texto que também é considerado um texto ensaístico são os sermões. Aqui nós vamos lembrar do grande Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira fazia sermões espetaculares, usava recursos, era a época do Barroco, usava recursos que levavam o povo a repensar alguns conceitos. Eram sermões didáticos e uma escrita bastante literária. Ele usava metáforas, ele usava parábolas e fazia o povo pensar. Também consideramos um gênero ensaístico um discurso. Discurso é coisa que a gente ouve muito. Alguns discursos também são enquadrados no gênero ensaístico. As biografias, as autobiografias, o fato de você escrever a sua vida ou escrever a vida de alguém pode sim ser escrito de forma literária, que diferencia de uma notícia, por exemplo. Vamos ver o caso da crônica. A crônica, ela conta um fato. Seria uma notícia? Não. A notícia apenas vai relatar de maneira bem objetiva um fato qualquer que aconteceu. A crônica vai narrar esse fato na visão do seu autor. Então, torna-se texto literário. Não é difícil esse conteúdo. Eu acho que está bem especificado aqui o que é mais importante. É bom que vocês leiam na apostila a matéria completa. Na hora do hangout, eu gostaria de fazer marcações com vocês. Eu sei que o exercício hoje ficou um pouco longo. Inclusive, a questão número 12, provavelmente o enunciado dela na plataforma não vai aparecer, mas vão aparecer as opções de resposta. Então, não deixem de marcar. O tempo é até às 4h30 da tarde. Eu peço perdão a vocês por, na última aula, eu ter colocado 4 horas e aconteceu, então, de alguns alunos não conseguirem dar conta do exercício. Sendo assim, eu prefiro desconsiderar o exercício de semana passada na nossa contagem para pontuação que corresponde aos testes. Vou começar a contar a partir desse exercício que vocês vão fazer hoje na plataforma. Então, na hora do hangout, se quiserem fazer algum comentário, se surgir alguma dúvida, eu vou estar disponível. Lembrem-se de que a presença de vocês é super importante. Se houver algum problema técnico, comuniquem. A gente leva em conta, a gente tenta se virar. Realmente a internet, ultimamente, tem dado muito problema. Eu vejo aqui em casa também acontece. Às vezes, no meio de uma tarefa, cai o sinal, cai a conexão, mas a gente vai driblando tudo isso da melhor maneira que pudermos. Tá ok? Dediquem-se, apareçam lá no Hangout e a gente conversa. Também, pessoal, nós temos o grupo do 3º ano. Qualquer dúvida também podem perguntar via WhatsApp. Eu estou aqui disponível para responder, tá certo? Então, até mais tarde, a gente se fala daqui a pouco no encontro virtual. Beijo, pessoal!